Fala, que conecta. Bom dia, Jonathan Manique Barreto. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado. No Fala que Conecta de hoje, vamos por onde? O CEO ou o dono da empresa, será que ele precisa ser a cara da marca? Hoje a gente vai navegar um pouquinho sobre esse assunto, né? Que eu acredito que é uma dúvida de muitos ouvintes que são pequenos empreendedores. A gente recebe quase que diariamente ou semanalmente, né, perguntas sobre esse assunto lá no ambiente da agência. E a ideia é a gente fazer algumas reflexões e discorrer um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, a primeira delas é: se você compraria de uma empresa que você não faz ideia de quem está por trás? Às vezes sim, às vezes não, né? Ou melhor, a gente se conecta mais com logotipos ou com pessoas? Acho que essa pergunta realmente ela tem provocado uma verdadeira mudança, né, no marketing nos últimos anos. E basta a gente abrir as nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, e parece que existe, né, uma nova regra. Todo empresário precisa gravar vídeo, aparecer nos stories, dar opinião, mostrar bastidores, produzir conteúdo todos os dias. Mas será que isso é uma verdade absoluta, né? Será que toda empresa precisa transformar o dono ou o líder, né, em um influenciador? Ou será que a gente está confundindo uma estratégia de branding com algum modismo aí da internet? Então esse é o tema do Fala que Conecta de hoje, porque a resposta, como quase tudo em comunicação, não é um simples sim ou não, né? Depende da estratégia de cada negócio e também da aptidão, né, de cada pessoa que está por trás desse negócio. Então, a gente vive hoje, né, que muitos especialistas chamam da economia da atenção, mas também da economia da confiança, né? Então, antigamente uma empresa, né, ela era construída muito por uma reputação por meio de propaganda, né, onde grandes campanhas veiculavam em televisão, anúncios de jornais, outdoor, rádio. A marca falava, né, e o consumidor escutava. E hoje a lógica mudou um pouquinho, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui, que as pessoas querem saber de alguma forma quem está do outro lado, né? Quem tomou aquela decisão pela empresa, né? Quem fundou a empresa, quais são os valores daquela marca, quais são as pessoas que trabalham ali, né? Isso tem uma explicação. Uma pesquisa recente, né, da Sprout Social mostrou que 70% dos consumidores afirmam sentir uma conexão maior com as empresas quando os CEOs ou líderes da empresa têm uma presença ativa nas mídias sociais. Mas existe um detalhe nessa pesquisa que muita gente ignora, que ela também mostrou que 72%, né, desses consumidores criam essa mesma conexão quando colaboradores compartilham conteúdo sobre a empresa. Ou seja, né, não necessariamente é a imagem do dono, né, mas a gente está falando de uma dinâmica de humanização, de entender que existem pessoas por trás daquela marca. E tem um detalhe que é importante, talvez o dado até mais importante dessa pesquisa é que 65% dizem, né, que o CEO presente faz parecer que existem pessoas reais atrás daquela marca. Ou seja, né, o que a gente tem que perceber aqui? A pesquisa não diz que as pessoas compram por causa da imagem do líder necessariamente, né? Ela diz que elas percebem a humanidade atrás da empresa e que isso faz diferença, muita diferença, né? Uma diferença completa no processo de conversa e de entendimento daquela marca. Então, o ativo que a gente está falando aqui é a confiança, né? É a humanização. E não é necessariamente, né, a imagem do gestor ali. Então, quando os consumidores eles criam, né, uma conexão emocional com a marca, cerca de 57% das vezes eles aumentam os seus gastos com a marca. E 76% afirmam que escolheriam, né, essa marca que já tem uma conexão emocional ao invés de um concorrente.
Ou seja, né, a conexão não é algo bonito para botar numa apresentação de marketing, ela gera de fato resultado financeiro. Mas existe, né, um problema que, como toda tendência, muita gente começa a copiar sem entender o propósito da tendência, né? Por que ela nasce? E hoje parece de fato que todo empresário acredita que ele precisa virar um criador de conteúdo. Isso vem assombrando alguns empresários que não têm tanta afinidade com esse processo, né? Então, de fato, muitas pessoas vêm com esse receio, assim, né? Eu preciso estar na frente das câmeras, e não necessariamente, né? Não precisa gravar necessariamente vídeo todos os dias, não precisa comentar tudo que acontece no mundo, não precisa fazer dancinha, não precisa virar influencer, né? É justamente aí que mora o erro. Aparecer não necessariamente é estratégia. Aparecer com propósito é. Então, a gente pode até citar alguns exemplos, né, de marcas que cresceram muito através da imagem dos seus gestores, né? Acho que não tem como falar disso sem falar da CIMED, né? Então, o João Adib praticamente se tornou um ativo de comunicação da marca, né? Eu acho que é um dos exemplos mais icônicos atualmente de fazer essa estratégia dar certo, mas ele não passa o dia inteiro vendendo remédio, né? Ele fala sobre liderança, ele fala sobre gestão, ele fala sobre empreendedorismo, sobre a cultura da empresa, sobre decisões difíceis e principalmente sobre bastidores. Então, assuntos que no final das contas interessam diversos públicos diferentes, mas que principalmente geram a curiosidade do consumidor sobre o que acontece por trás daquela empresa tão grande, né? E no final das contas ele não está vendendo produtos, em nenhum momento, né? Ele está fortalecendo a confiança. E a gente pode olhar para outras marcas que vêm adotando, né, essa dinâmica. Se a gente olhar aqui regionalmente, né, a gente tem a La Moda, por exemplo, que tem, né, os fundadores e os familiares ali como as personas das suas marcas e aparecem muito dentro dessa lógica. A Bali também vem cada vez mais comprando, né, essa estratégia e aparecendo, né, em momentos importantes para culminar nessa construção de marca. Mas trazendo para nossa realidade, né, do pequeno empreendedor, a gente também tem ótimos exemplos aqui regionais. Eu gosto muito de citar também a Nath, da Scarpan, aqui pertinho da Eldorado, que eu acho que também personifica muito a marca da loja, né? E usa essa estratégia de uma forma muito interessante. Não virou influenciadora digital, mas sim uma extensão da marca, né? Apresenta as novidades, conversa com os clientes, mostra bastidores, experimenta produtos. Então faz a vivência do dia a dia da marca, ela participa do dia a dia da empresa. E quando alguém entra na loja, muitas vezes já conhece quem está ali do outro lado, né? Conhece o jeito de atender. E isso reduz muitas barreiras, né, de qualquer venda. Porque a principal barreira, né, para uma venda não acontecer é a falta de confiança naquela marca. E a imagem do gestor, né, estar ali expondo a sua cara, mostrando que existem pessoas reais por trás desse negócio, faz com que essa barreira seja quebrada de forma mais fácil, né? Mas agora também vem o outro lado, né? O contraponto desse programa, que é importante trazer, que nem todo empresário precisa fazer isso, né? Então, é uma estratégia que faz sentido? Ela costuma converter? Costuma. Mas ela não é a única estratégia possível, né? Existem outras formas de a gente fazer essa construção de confiança. Então, é importante repetir, né? Nem toda empresa precisa colocar o dono da empresa na frente da câmera. Aliás, existem marcas extremamente fortes, né, os fundadores quase ninguém conhece. Isso nunca foi um problema, né? Porque o branding, ele não é sobre copiar algo que deu certo, e sim, né, é entender o que faz sentido para a sua marca e a gente adaptar a estratégia para cada um dos negócios. Existem empresários... 30 segundos aí pra fechar, que tá estouradíssimo. Então, existem empresários que comunicam muito bem, né? Que ensinam, que contam histórias e inspiram. E esse ativo deve ser usado. Mas
nem todo caso é assim, né? A gente sabe que tem empresários que preferem ficar nos bastidores, né? Que se opõem, que são excelentes gestores, mas que não são muito bons com as câmeras, e tá tudo bem também. Ou seja, né? O rosto humano da marca nem sempre precisa ser do fundador. A estratégia de humanizar a marca faz sentido, mas não precisa necessariamente ser o dono ou o gestor da marca, né? Alguém que a represente com verdade, com valores, que se conecte, que cria essa proximidade, que pode ser até um personagem, também cumpre essa necessidade. Então, pra gente fechar, se você é um pequeno empreendedor e ficou pensando, né? Tá, mas por onde eu começo? Acho que primeiro é não tentar ser um influenciador, Perfeito. é tentar ser verdadeiro, né? As pessoas percebem se tu tá entendendo a verdade da tua marca e tá fazendo algo com propósito, ou se tu tá apenas tentando copiar uma tendência, né? Segundo, mostre bastidores, é algo fácil. Perfeito. Compartilhe conhecimento, e pra gente fechar, né, não concentre tudo necessariamente na mão de uma pessoa, mas divida essa audiência na mão de mais de uma pessoa. Obrigado, Jonathan. E obrigado, João. Você ouviu Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.